Olá, gente. Bom dia a todos. Hoje vamos apresentar, tá bom? Eu vou apresentar o artigo Reflexões sobre o ensino de matemática, sobre o ensino de gramática, perdão. A matemática veio na minha cabeça do nada. Então, reflexões sobre o ensino de gramática. A autora desse artigo é a Helenice Campos, tá? E eu sou o discente que vou apresentar. Vamos introduzir este artigo. Esse artigo, ele busca resolver um impasse, responder uma indagação. Ensinar ou não ensinar o aluno gramática na sala de aula? Eu devo ensinar o meu aluno gramática? Qual tipo de gramática eu devo utilizá-la no processo de ensino e aprendizagem desse aluno? Porque, como diz a autora do artigo, usando seus referenciais teóricos para embasamento de seus argumentos, ela diz respeito que a gramática normativa é ainda a gramática que impera, que grande parte dos professores, grande parte do corpo docente de língua portuguesa ainda a utiliza como fonte, ainda bebe dessa fonte da gramática descritiva, que é uma gramática que se fecha, que é uma gramática que não aceita outras opções no sentido de tem o certo e o errado. Se não está na gramática normativa daquele jeito, é considerado errado, errôneo. E como é considerado errado, a pessoa que errou, geralmente, é considerada como uma pessoa que tem menos escolaridade ou menos cognição, tá? Então, é um uso muito normativo, de diretriz mesmo, para esse tipo de gramática. Então, nesse sentido, o artigo busca refletir sobre o ensino de gramática, pautado na visão tradicionalista da linguagem, a partir de teorias. Então, aqui nós vamos ver teorias da linguagem, teorias da gramática. Então, cada teoria de gramática vai combinar com uma respectiva teoria de linguagem, né? São as três teorias da linguagem e as três concepções, melhor dizendo, as três concepções de linguagem, as três concepções de gramática que vão combinar com um com cada. Então, para avançarmos, de fato, para entendermos melhor esse artigo, nós precisamos visualizar quais são as três concepções de linguagem. A primeira é a linguagem como expressão do pensamento, a segunda é a linguagem como instrumento de comunicação e a terceira, tem um asterístico, que é a linguagem como forma de interação. Então vamos lá. A primeira, a linguagem como expressão do pensamento, ela diz respeito a uma linguagem que você só consegue realizar, né, materializar essa linguagem por meio de organização dos códigos, organização da mente. Ou seja, é uma linguagem que já está no nosso pensamento. Então, uma linguagem que ela tem que ser organizada, que não aceita que jamais fatores extralinguísticos para ser explicada. Então, é fruto unicamente, especificamente, exclusivamente do pensamento. A linguagem como instrumento de comunicação é uma linguagem que aqui já aparece o código, né? Então, tem com as funções da linguagem que aparece, como Jacobson, ele explica na sua teoria de função da linguagem, como também Bakhtin também explica. Então, aqui a linguagem como instrumento de comunicação é quando eu tenho um código, tá? E eu tenho um emissor que quer transmitir uma mensagem para um receptor através de um código, que aqui são as línguas, tá? Então, esse emissor transmite para o receptor o código, tá? Por um código, por meio de um canal, uma mensagem, tá? Dentro de um contexto.
Então, transmite essa mensagem, esse conteúdo. E, por meio desse mesmo código, o receptor, ou o interlocutor, ou o destinatário, ele vai decodificar, tá? Decodificar a informação, decodificar a mensagem para saber a informação que ali quer ser passada. Mas aqui, ainda nessa linguagem como instrumento de comunicação, que é a segunda concepção, ainda há vácuos, ainda há vácuos, né? Ainda está muito em aberto. Por quê? Porque, de fato, aqui já explica a comunicação, mas não tem o que diz respeito ao receptor e ao emissor. Essa comunicação não volta, só é transmitida, repassada a informação. E a terceira linguagem como interação. A linguagem como interação, ela já leva fatores não apenas da comunicação, que tem o emissor, o receptor, o código, o canal, a mensagem. Não, ela vai muito além disso. Ela vai, essa linguagem como forma de interação, perdão, o fundamental, o fulcral aqui, são os fatores linguísticos, fatores da língua, da gramática, morfológicos, mas também fatores extralinguísticos. Aqui se leva em conta, por exemplo, o que se quer falar, por que se quer falar, com quem está falando, o que a pessoa está falando, onde e qual contexto. Então, são fatores faixa etária, fatores sociais, culturais, financeiros, intelectuais, escolares. Então, aqui está englobado fatores linguísticos e extralinguísticos. Então, essa linguagem, como forma de interação, que principalmente a sociolinguística, a linguística interacionista, a sociolinguística interacionista, melhor dizendo, vai se preocupar, tá? Que é essa linguagem que não julga, que não prescreve, mas sim descreve e ainda explica os fatores para que como essa linguagem venha a funcionar. Para darmos continuação, nós temos a gramática, as concepções e gramáticas, que são três: a gramática normativa, a descritiva e a gramática também interacionista. A gramática normativa, o grande papel dela, né, é prescrever. É prescrever normas, é prescrever regras. Então, nessa gramática, há uma grande problemática de usar no ensino, porque é uma gramática que é como se fosse uma bula, uma receita. Você tem que seguir isso, você tem que saber que o tipo de sujeito é o sujeito simples. Por quê? Porque tem uma explicação teórica e tudo mais. Outro exemplo da preposição, né? Da regência da preposição, né? Vou no banheiro e vou ao banheiro. Então, a gramática normativa, ela diz que o correto é ir ao banheiro. Compreendo, ok. Mas, quando o aluno fala, justamente pelo seu uso cotidiano de no banheiro, e tem comunicação, tem sentido. Quando uma pessoa, por exemplo, eu, professor, e um aluno vem pedir, eu posso ir no banheiro, eu entendi que esse aluno ele quer sair, se dirigir ao banheiro para fazer sua necessidade. Ok. Mas a gramática normativa acha isso errado de fato, né? Então a gramática normativa ela chega a ser enfadonha, no sentido de o que foge essa norma prescrita por ela, por uma gramática que está atrelada a uma literatura, tá? É uma gramática que vem desde os períodos, né, do período clássico grego, passou pelos romanos, passou pelo período medieval, até entrar no período moderno e ainda é perpetuado nos dias atuais, tá bom? A segunda concepção é a gramática descritiva, que é uma gramática com uma pegada diferente, que é uma gramática que ela descreve de fato os fatos linguísticos. Então, é uma gramática que ela descreve a língua e por que aquilo está acontecendo. Não só porque
qual o certo e qual o errado. Ela descreve por que aquilo está acontecendo. Porém, na educação básica, atividades que lidam com gramática descritiva, como fala o artigo, ainda são muito fechadas, ainda muito rudimentares, ainda muito engessadas, melhor dizendo. O vocabulário que eu queria usar é engessadas, no sentido de ser classifique, utilize o modelo, siga o protótipo. Então, é aquela gramática também que nós aprendemos hoje em dia. Então, colocamos uma sentença no quadro. Ah, eu gosto de chocolate. Ok. Aí o eu, sujeito, gostar, verbo transitivo indireto, preposição, ok. Objeto direto de chocolate. De chocolate aos domingos. Aos domingos ele vira adjunto adverbial de tempo. Beleza, compreendi. Aí o professor vai explicar o sujeito, é simples, posto tem um núcleo e concorda com o seu verbo. Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto, pois possui uma preposição, utiliza esse argumento, pois possui uma preposição e tudo mais, um argumento prepositivo, e aos domingos é um adjunto adverbial de tempo, pois exprime tempo, né? E que ele é acessório à oração, pois se eu cortá-lo ainda vai haver sentido na oração e tudo mais, certo? Então é essa gramática, mas é uma gramática que ainda, ou melhor, é uma gramática e um modo de ensino que ainda precisa ser muito mais modernizado, né? Que precisa colocar de fato o aluno dentro do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. E por último, nós temos a gramática interacionista. Essa gramática que é defendida pelo artigo, que é a gramática mais recomendada, segundo o artigo, para ser disseminada, né? Ou melhor, o ensino por meio dessa gramática, que é a gramática interacionista, que aqui o nome está falando, é autoexplicativo, que é uma gramática que ela faz favorecer a interação, obviamente, entre os indivíduos. E aqui, na gramática interacionista, já não vai ser tão trabalhado a questão de oração, de frase, e aqui vai ser o que vai se sobressair, é o que a gente chama de enunciado, o ato de enunciar. Tá? Então aqui vai ser trabalhado vai ser mais explorado o texto, tá? Os gêneros textuais, as várias formas de comunicação, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Então, é algo mais abrangente. Aqui vai ser trabalhado, sim, ainda assim, né, que é necessário, né, a BNCC, né, no seu conteúdo programático, ainda está lá a questão de estudar a morfossintaxe, né, a morfologia, sintaxe, sujeito, e não acho que seja, Luiz, eu não acho que seja desnecessário, o que não é importante. E sim, é muito importante estudar também a gramática, mas tem tantas formas de estudar a gramática, né? Estudar gramática, estudar assuntos de morfologia, de sintaxe, sem ser estudar por palavras soltas, por frases soltas sem sentido nenhum, como a gramática normativa ela nos mostra, nos insere. Então eu lembro muito bem, até hoje, principalmente nos primeiros anos, né? Isso foi melhorando, mas assim, 6º, 7º ano, já faz um tempinho, o professor coloca uma frase muito aleatória no quadro. E ele coloca a frase aleatória, ok, ele não tira do texto, mas ele coloca a frase aleatória e não contextualiza também. Você fala, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Tipo, eu gosto de chocolate. Isso é sujeito, isso é verbo transitivo direto, tudo mais. Mas ele não contextualiza. Eu gosto de chocolate. Entendeu? Então vamos contextualizar isso. Do que você gosta?